lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, porque por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Irmãos queridos, quando eu estava lendo esse texto aqui, é claro que todo mundo sabe, mas vamos apenas refletir, vamos apenas confirmar. Esse texto de Eclesiastes capítulo 12, fala sobre a chegada da velhice. Esse versículo, por exemplo, o versículo 6, quando diz assim: antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Irmãos, esse versículo de número 6 está falando sobre a velhice, que ela vai chegando de pouquinho em pouquinho, né? Vai chegando de pouquinho em pouquinho, aquela força, aquele ânimo, ele vai se acabando, aquela disposição vai se acabando, até que chega o dia de nós, como diz aqui o versículo 7, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Mas pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com tudo isso aí? Nós queremos dizer, irmãos, que nós nunca devemos nos esquecer dos nossos princípios cristãos. Sejamos jovens, sejamos adolescentes, sejamos crianças, sejamos velhos ou não, nós nunca devemos esquecer os nossos princípios e os nossos valores cristãos na presença do nosso grande Deus. Irmãos, os princípios cristãos que jamais nós devemos esquecer estão contidos na Bíblia Sagrada. Quer sejamos novos, quer sejamos velhos, os princípios da palavra de Deus, eles devem estar sempre guardados no nosso coração. Irmãos, não importa. Tem muita gente que diz assim: eu vou aceitar Jesus apenas daqui 1 ano. Eu vou aceitar Jesus daqui 10 anos só. Uma certa vez um jovem disse assim: olha, eu vou entregar a minha vida para Jesus só quando eu estiver com os meus cabelinhos brancos. Por enquanto eu vou aproveitar a vida do jeito que a vida é. Irmãos, não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós precisamos nunca esquecer os princípios que nós aprendemos na palavra de Deus.
e queira estar tudo bem, quer esteja não estando tudo bem, os princípios da palavra de Deus, eles devem estar guardados no nosso coração. E é isso que nós vamos ver agora, de uma forma rápida. Quais são os princípios bíblicos que jamais nós podemos nos esquecer? Quais são os princípios bíblicos que jamais nós podemos deixar de lado? Jamais nós podemos nos esquecer. Irmãos, o primeiro princípio é que Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Irmãos, esse é o princípio básico do cristianismo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Recebestes o Senhor Jesus Cristo, também andai nele, arraigados e edificados e confirmados nele. É assim que nós devemos andar. Irmãos, esse princípio, jamais nós devemos nos esquecer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor dos meus planos. Ele é o Senhor dos meus projetos. Ele é o Senhor daquilo que eu estou propondo em fazer. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor do meu trabalho, Ele é o Senhor daquilo que eu estudo, Ele é o Senhor daquilo que eu faço diariamente. Irmãos, Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, um outro princípio, eu vou ser rápido. Um outro princípio cristão, que jamais nós podemos nos esquecer, é sermos sujeitos ao Espírito Santo. Sermos sujeitos ao Espírito Santo. Irmãos e queridos, a partir do instante que aprendemos a vontade de Deus, mesmo que não seja aquilo que nós queremos, nós devemos nos curvar ao seu querer, porque isso vai ser melhor para nós. Quem entendeu, diga amém. Eu vou explicar melhor. Se, irmãos queridos, nós devemos nos curvar diante da vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus não seja a minha vontade, mas eu preciso me curvar diante dela e aceitá-la, porque ela será o melhor para mim, mesmo não sendo a minha vontade, mas sendo a vontade dele. Amém, irmãos? Isso é muito importante. É um dos princípios que nós nunca podemos nos esquecer, é sermos sujeitos ao Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, do versículo 13 ao 14, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viverdes pelo Espírito, mortificareis as obras do corpo e vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem aqui quer ser filho de Deus? Levanta a mão. Quem já é filho de Deus? Levanta a mão. Então seja submisso à vontade dele. Amém? Diga sempre sim para ele. Sim, Senhor. Pois não, Senhor. Sim, Senhor. Eu obedeço, Senhor. É isso que ele deseja de cada um de nós. Aleluia. Mas vamos continuar. Qual é o outro princípio cristão que jamais devemos esquecer? Qual é o outro princípio cristão que jamais nós devemos nos esquecer? Irmãos, nós devemos olhar mais para Cristo
e menos para nós. Precisamos olhar mais para Cristo do que para nós. Muitas vezes nós olhamos mais para nós do que para Deus. Nós olhamos mais para nós do que para Jesus Cristo. Irmãos, passar o tempo todo pensando só em você, passar o tempo todo pensando só em nós vamos começar a enxergar os nossos defeitos, nós vamos começar a achar que nós não servimos para nada, nós vamos começar a achar que nós somos um zero à esquerda. Tem muita gente que pensa assim, é a baixa autoestima. A pessoa acha que ela não é de nada, a pessoa acha que ela não serve para nada. Se alguém oferece um cargo, ela sempre se acha incapaz de realizar aquele cargo. Se alguém pede para fazer uma coisa, ela sempre acha que ela não tem condições de fazer aquela coisa. Irmãos, é a pessoa que sempre está olhando para si. Ela enxerga os seus defeitos, ela enxerga as suas incapacidades, ela enxerga só aquilo que ela não sabe, aquilo que ela não deve e aquilo que ela não sabe fazer. Irmãos amados, não é assim. Quando nós focalizamos a Jesus, nós percebemos que Jesus é perfeito. E nós, quando estamos centrados em Cristo e não em nós nos sentimos capacidade para fazer aquilo que Deus coloca na nossa mão. Aleluia. Irmãos, foi isso que aconteceu com Gideão. Quando Gideão recebeu a palavra de Deus, que era para ele se levantar, para ir lá e destruir o exército inimigo, o que foi que ele disse? Não, Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre dessa região, eu sou pobre, eu sou pequenininho, eu não sou de nada. Olha, Senhor, manda outro no meu lugar, porque não vai dar certo, Senhor. Ele estava olhando para ele, ele estava olhando para a sua capacidade, ele estava olhando para aquilo que ele pode fazer. Irmãos, de repente Deus falou: não, Gideão, é você que eu escolhi, e é você que vai vencer o exército inimigo, e o seu nome vai correr por toda essa região, porque eu vou te usar. Irmãos, e Gideão então mudou de ideia e deixou Deus usar. E o que foi que aconteceu? Gideão venceu o exército inimigo, e o nome dele correu por toda aquela região, de um juiz vencedor na presença de Deus. Então pare de olhar para a sua capacidade, pare de olhar para você mesmo, pare de se diminuir diante das situações, e olha para Jesus, que é o nosso Rei dos Reis, que é o nosso Senhor dos Senhores, e eu tenho certeza que Ele vai derramar sobre a sua vida aquela unção maravilhosa, e ela vai fazer de você uma pessoa forte, cheia do Espírito Santo, e você vai ser vencedor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe mais para Cristo, e olhe menos para você. Irmãos, um outro princípio cristão, que jamais devemos nos esquecer, um outro princípio cristão que jamais devemos nos esquecer: leia a Bíblia e obedeça a palavra de Deus. Leia a Bíblia e obedeça a palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo de número 105, quem poderia citar ele para mim, fazendo favor? É um versículo muito conhecido. Salmo 119, versículo de número 105. Quem é que vai recitar ele para mim, por favor? Acompanha aí o Johnny, fazendo favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos amados, olha que maravilha. Nós nunca devemos nos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus.
A Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Ao adquirirmos o hábito de ler a Bíblia, nós estamos conhecendo o pensamento de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, para andarmos segundo a sua vontade. A partir do momento que a Bíblia Sagrada, ela se torna o nosso livro diário, a partir do momento em que a Bíblia Sagrada, ela se torna o nosso livro de cabeceira, a partir do momento que a Bíblia Sagrada, ela se torna o nosso livro devocional, irmãos, é ali que nós conhecemos a vontade de Deus, é ali que nós conhecemos o querer de Deus, é ali que nós conhecemos a direção de Deus, é ali que nós conhecemos aquilo que Deus quer e aquilo que Deus não quer que nós façamos. Irmãos, é ali que nós conhecemos se nós estamos agradando a Deus ou desagradando a Deus. Tem muita gente que não lê a Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, ela confronta. Você sabia disso? Tem muita gente que não lê a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos confronta. Tem muita gente que evita de ler a Bíblia, porque está vivendo uma vida em pecado. E a Bíblia vai mostrar para ele que ele está vivendo em pecado e ele precisa se consertar. É por isso que tem bastante gente que evita de ler a Bíblia. Mas, irmãos, a função da Bíblia é realmente nos confrontar e mostrar a realidade e fazer de nós homens abençoados, homens cheios do Espírito Santo e homens sábios na palavra de Deus. Então, um dos princípios aí, qual é? Leia a Bíblia e obedeça a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar. Qual é o outro princípio que jamais deve ser esquecido na nossa vida espiritual? Jamais deve ser esquecido. É a confissão dos nossos erros diante de Deus. Quem aqui nunca errou? Levanta a mão. Pergunta para o irmão do que está do seu lado aí se alguma vez ele já cometeu alguma coisa errada. Eu não sei se ele vai ter coragem de falar, mas que ele já cometeu, já cometeu. Pode ter certeza que ele já cometeu. A Bíblia Sagrada, irmãos, nos diz que Deus, ele olhou lá do alto para baixo e ele não viu nenhum justo, nenhum sequer. Tem um outro texto da Bíblia que diz assim: todos pecaram, ou seja, todos erraram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, todos erraram, alguma coisa cometeu de errado um determinado dia. Essa é a pura realidade. Então, um dos princípios que jamais nós podemos nos esquecer é que nós devemos confessar o nosso erro diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz que aquele que confessa, que se arrepende e confessa o seu erro, alcança misericórdia, né? Aquele que confessa o seu erro e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre o seu erro, nunca prosperará. Isso é bíblico, irmãos, não é Evangelho segundo o pastor Josué, capítulo 2, versículo 1, não. Irmãos, é bíblico, está aqui na Bíblia. Aquele que confessa seu erro e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão, nunca prosperará. Então, irmãos queridos, a nossa oração sempre deve ser de confissão. Senhor, eu errei. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu magoei o coração do irmão, eu entristeci o coração do irmão, eu fui lá aonde eu não deveria ter ido, eu ingeri algo que eu não deveria ter ingerido. Olha, Senhor, eu pisei aonde eu não deveria ter pisado. Senhor, eu olhei aquilo que eu não deveria ter olhado. Senhor, eu pensei naquilo que eu não deveria ter pensado.
Senhor, eu ouvi aquilo que eu não deveria ter ouvido. Senhor, eu falei aquilo que eu não deveria ter falado. Senhor, me perdoa. Eu preciso do teu perdão. Eu estou confessando o meu pecado diante de ti. Irmãos, e dizem alguns pregadores que a gente precisa dar nome para o pecado, né, pastor Nelson? Tem algumas pessoas que dizem que a gente tem que dar nome. Senhor, eu fiz aquilo aqui, ali, ó. Senhor, eu pus um cigarrão na boca e eu não deveria ter posto, eu errei, né? Olha, Senhor, eu fui lá no prostíbulo e eu não deveria ter ido lá, eu errei. Agora tem pessoa que tem vergonha de falar para Deus, né? Só fala: Senhor, perdoa o meu pecado em nome de Jesus, amém. Olha, Jesus já viu que você foi lá. Jesus já viu que você pôs da sua boca. Não é segredo nenhum entre você e Deus. Não tem problema nenhum você dar nome para o seu pecado. Confessa o seu pecado dando nome para ele. Olha, Senhor, eu fiz isso sim, mas eu estou arrependido e eu preciso do teu perdão em nome de Jesus. Irmãos, isso é importante. Lá em 1 João capítulo 1 versículo 9, diz assim a palavra de Deus. 1 João capítulo 1 versículo 9, lá pertinho de Apocalipse, diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, olha bem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, Ele está pronto para nos purificar da injustiça. Ele está pronto para nos purificar, mas o que nós precisamos fazer primeiro é confessar o nosso pecado diante dele. Aí sim, ele vai perdoar, vai nos purificar e vai nos justificar. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Vamos lá? Bem forte, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o outro princípio que jamais nós devemos nos esquecer durante a nossa jornada, durante a nossa vida, outro princípio que jamais nós devemos nos esquecer, outro princípio cristão, é sempre acreditar em Deus. O mundo faz de tudo para o homem abandonar a sua fé. O mundo faz de tudo para abandonar a fé, para você abandonar a sua fé. A Bíblia Sagrada diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. É isso que a Bíblia diz. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Agora mesmo ele está rugindo à sua volta, tentando te tragar. Lá na sua casa, ele está lá rugindo em volta, procurando te tragar. Lá na escola, lá no trabalho, ele está rugindo como leão, procurando te tragar. E muitas vezes, ele coloca diante de você, ele coloca na sua frente, dúvidas. Será que é Deus mesmo que está falando? Será que é Deus mesmo que está mostrando? Será que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Será que existe mesmo céu? Será que existe mesmo inferno? Esse negócio aí que Jesus vai voltar para buscar a igreja, será que esse negócio é verdade mesmo? Quem aí nunca teve essas dúvidas? Irmãos, a missão do diabo é lançar dúvida. Lá no jardim do Éden foi isso que ele fez com Eva. É assim que Deus diz, Eva? É serpente, né? Até então ela não sabia que era o capeta que estava lá dentro da serpente, né? Ela falou: é serpente. É isso mesmo é isso mesmo que Deus falou. A serpente, quer dizer, o capeta que estava dentro da serpente disse: oh, não, claro que não, Eva. Não é bem assim, do jeito que Deus disse, não.
Se você comer um pedacinho só daquela fruta lá, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter o conhecimento das coisas igual a Deus. Só isso, não vai acontecer nada demais. E a bendita foi lá e comeu, e assim o pecado entrou no mundo. E para não ficar só a culpa na costa dela, ela foi lá e deu o outro pedaço para o Adão, e o Adão comeu também, o tontão, né? Foi lá e comeu também. E aí, irmãos, o pecado entrou no mundo, o pecado tomou conta de tudo, e nós estamos vivendo essa situação aí até hoje, né? Então, irmãos, uma das profissões do diabo é lançar dúvidas. É ou não é? É lançar dúvida na cabeça das pessoas. Será que foi Deus mesmo que falou? Será que foi Deus mesmo que usou? Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Será que tudo isso que eu ouço na igreja é verdade? Será? Irmãos amados, um dos princípios cristãos que jamais nós devemos nos esquecer é sempre acreditarmos em Deus, é sempre abastecer a nossa fé em Deus. Confie a Ele todos os seus problemas, as suas dúvidas, as suas necessidades materiais, as suas necessidades espirituais. Ninguém entende você melhor do que Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a nossa fé, ela deve aumentar a cada dia que passa e não diminuir. Certa vez alguém disse para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. A nossa fé está pequena. Então, irmãos, faça de tudo para que a sua fé aumente cada dia mais. E eu tenho certeza que você será uma bênção na presença do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 33:3, quem diz para mim? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então, coloque em prática a sua fé, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, eu vou pular uma parte aqui para a gente terminar. Um outro princípio cristão que nós jamais devemos nos esquecer, irmãos, é ter uma vida de oração. Esse é um princípio muito importante. É ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Irmãos, lá em Lucas capítulo 18, versículo de número 1, Lucas 18, versículo de número 1 até o 8, nos fala sobre a parábola do juiz iníquo, né? Que aquela mulher, todos os dias ela ia na porta do juiz e pedia para o juiz resolver o problema dela, e o juiz não resolvia. Quando era no outro dia, ela ia lá de novo, batia na porta do juiz, novamente o juiz não ouvia a causa dela. Chegou a um ponto do juiz dizer assim: poxa, essa mulher todo dia está aí me perturbando, né? Vou dar um jeito nessa mulher aí. Quando era no outro dia, a mulher estava lá, batendo de novo na porta da casa do juiz. Chegou um dia que o juiz falou assim: bom, eu vou atender essa mulher, vou resolver o problema dela, para ela parar de vir aqui na minha casa encher as paciências. E aquele juiz então resolveu o problema daquela mulher. Aí Jesus, olhando para os discípulos, era uma parábola, né, que ele estava contando. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: olha, se aquele juiz, de tanto aquela mulher pedir, o juiz foi lá e resolveu o problema dela, quanto mais eu, que sou o Deus Todo-Poderoso, quanto mais eu, que sou o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, quanto mais eu não ouvirei a oração de vocês, se vocês pedirem, se vocês dobrarem os seus joelhos. Se aquele juiz parou para ouvir a causa daquela mulher, vocês acham que eu não vou parar para ouvir a causa de vocês? Então, irmãos queridos, é o poder da oração.
Orou hoje, não resolveu, ora de novo. Orou de novo, não resolveu, ora de novo. Orou de novo, não resolveu, ora de novo. Vai orando, porque na hora certa, Deus vai responder a sua oração. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, que desiste, ora 2 vezes, 2, 3 vezes, já não ora mais. Irmãos, o que diz a palavra do Senhor? Nós temos que insistir, nós temos que persistir na presença de Deus. Sede perseverantes, diz a Bíblia, perseverantes na oração, perseverantes na fé, perseverantes na leitura da Bíblia. Irmãos, é a perseverança diante de Deus. Isso é muito importante. Um outro princípio, para a gente terminar. Um outro princípio que jamais nós devemos nos esquecer. Um outro princípio é a nos alimentar espiritualmente. Vou parar por aqui. Tem mais coisa para falar, mas vamos parar por aqui, que já é 7:50 já. Um outro princípio cristão que jamais nós devemos nos esquecer é nos alimentar espiritualmente. Irmãos, da mesma forma que o nosso corpo precisa do alimento para ele ficar em pé, como é que fala aquele ditado mesmo, que saco vazio não para em pé? Eu ia falar saco furado. É saco vazio, né? Saco vazio não para em pé. Pega um saco de 60 quilos de feijão, né? Pega um saco de 60 quilos de feijão, tira todo o feijão que está dentro dele e pega o saco e tenta fazer ele ficar em pé. Ele não vai ficar em pé, ele vai cair. Agora, se você encher ele de feijão como ele estava antes, e você colocar, ele vai ficar em pezinho, bonitinho, tudo certinho. Por quê? Porque ele está cheio, não é? Irmãos, assim é o nosso corpo. Quem aí já experimentou ficar vários dias sem comer? Quem aí já experimentou ficar uns 3 dias sem comer? Levanta a mão. Tem alguém que já? Deixa eu ver quem. O Fred, né? Quem mais? A irmã, a irmã é Lu, não é Ju não, a irmã Lu, também já. E como que a senhora se sentiu, irmã? Fraca. Conseguia ficar em pé, irmã? Com a graça de Deus, né? Irmãos, o saco vazio não para em pé. Irmãos, isso é importante. Então, assim como o corpo precisa do alimento para se fortalecer, para que nós tenhamos as vitaminas necessárias para o corpo, assim também a nossa vida espiritual precisa do alimento, irmãos. E qual é o alimento que alimenta o nosso corpo espiritual? É a leitura da palavra, é o jejum, é o joelho dobrado, é a leitura da Bíblia, é a frequência no culto da igreja, não é mesmo? É uma vida de santificação, é essas coisas, é a comunhão com Deus, são essas coisas que nos ajudam a nos manter em pé. São essas coisas que nos ajudam a fortalecer a cada dia que passa, irmãos. Então nós nunca devemos nos esquecer desse princípio básico cristão na nossa vida: a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a vida de santificação, a frequência nos trabalhos da igreja, a comunhão com Deus, para que nós continuemos em pé a cada dia que passa, esperando o dia que a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós subiremos e estaremos para sempre com Ele. Aleluia.